Aleluia. Capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 até o 3 e depois o versículo 14. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora o versículo 14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Curve tua fronte, Senhor Deus, poderoso e santo. Ó Pai celestial, se fosse olhar por nossos méritos, seríamos indignos de estar aqui nesta noite. Mas estamos confiando no sacrifício que o Senhor fez por volta de 2000 anos atrás, Senhor, manifestando aquele cordeiro que abraçou a cruz e derramou seu sangue e nos purificou, e através deste sangue que foi derramado ali, Senhor, temos ousadia para entrar na tua presença nesta hora. Ajuda-nos uma vez mais, Senhor, manifestando a tua glória, Pai celestial, no nosso meio nesta noite. Cada pessoa que colocou a planta dos pés aqui dentro deste santuário, que saia daqui, Senhor, cheio da tua presença, do teu Espírito Santo, tendo mais confiança em ti, Senhor. Abençoa a este indigno servo, toma-me em tuas mãos. Tenho orado, tenho buscado a tua face, Senhor, tenho lido, meditado em tua palavra, mas isso é o que eu posso fazer agora, transmitir a mensagem ao povo. É o Senhor quem faz. O Senhor quem faz com que teus filhos compreendam. Afinal, é a tua noiva, Senhor. É a tua herança que está aqui nesta noite. Está buscando pela tua palavra, está buscando mais de ti. Nos ajuda então uma vez mais, Senhor, e abençoa-nos, pois pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, irmãos. Graças a Deus, por mais uma vez nós podemos estar na casa do Pai e sermos alimentados pela sua palavra, que é a única coisa que alimenta a nossa alma. Tive o prazer de batizar ontem 2 pessoas, anciãs já. Um já estava com 80 anos, católico, e aí entregar a vida a Cristo, e uma pessoa de pequena estatura, mas de grande decisão. Ele disse: eu sei que eu não matei, não roubei, eu não prejudico ninguém, eu tento fazer o bem, mas eu quero estar bem certo com Deus. Se tiver que batizar, eu me batizo. Disse: então, vamos lá, irmão, vamos para a água. Chegou lá no rio, perguntei para ele: e daí, irmão? O irmão ainda está firme na decisão? Eu não volto atrás. Eu quero ser batizado, eu quero estar certo com Deus. E aí também batizamos mais uma irmã. E pela graça de Deus, ela também já tem lá os seus 70. Então são troféus da graça de Deus, né? Isso é maravilhoso. Eu quero falar nesta noite sobre o Verbo se fez carne.
Vamos trabalhar aqui nas Escrituras, neste tema. Nós sabemos que, e tem mais um detalhe, este casal que foi batizado ontem, eles não sabiam ler. E às vezes a pessoa sabe ler, é estudado na religião e não consegue entender o que uma pessoa que não sabe ler entende. Graças a Deus por este privilégio que está escrito na Bíblia, que é daqueles que leem e que ouvem as profecias que estão escritas neste livro. Então são bem-aventurados aqueles que creem na palavra de Deus, né? A Bíblia, ela é um livro centrado em Cristo. Sabemos disso. O Antigo Testamento é a preparação para a vida de Cristo. Os evangelhos, a manifestação da sua vida. E o livro de Atos dos Apóstolos, a propagação da sua vida. E as epístolas, a explicação da sua vida. Então, o tema principal da Bíblia é Cristo. E o irmão Brana diz que se você ler a Bíblia, cada versículo, e não encontrar Cristo, leia de novo, porque você falhou em alguma coisa. Então, eu acho interessante o verbo se fez carne e habitou entre nós, porque se você for notar, o fator sobrenatural do advento, do nascimento de Cristo, foi a concepção. O fato dele ter sido concebido não por ação humana. Ele foi concebido Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mateus 1:18. Estando Maria desposada com José, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então aquilo foi uma obra sobrenatural. A gravidez foi sobrenatural. E isto é glorioso. Mas você vai ver que foi somente a concepção de Cristo que foi sobrenatural. O nascimento dele, a forma como ele foi gerado no ventre, foi como qualquer outro ser humano. A mão de Deus só agiu, o Altíssimo fez sombra sobre Maria, e aí o profeta diz que Deus criou o óvulo, e a parte masculina veio de Deus, do Espírito Santo, e ali foi gerado então este corpo. Mas ele era criança, ele teve ali no útero, placenta, fez o mesmo processo. E deixa eu abrir um parênteses aqui. O irmão Gedeão ontem trouxe uma aula de nível de faculdade aqui. Cordão umbilical. Aqui foi assim, eu comecei a assistir aquilo, eu disse, que coisa mais tremenda. Não é o Gedeão que está ali. É o Espírito Santo que está conduzindo e dando sabedoria para este varão. E que coisa gloriosa é isto. Fecha parênteses, agora voltamos para cá. Então, que coisa tremenda, amados, é isto. Porque Jesus, ele teve que passar pelo mesmo processo que qualquer ser humano passou. Desde o nascimento, desde a sua gestação ali no ventre de Maria, ele chutava o ventre de Maria como qualquer criança. Maria teve os mesmos sentimentos que uma mamãe tem, que você teve quando foi ter o teu filho. Maria passou pelo mesmo processo, Jesus passou por este mesmo processo. Veja, então é vital termos esta distinção, pois ele não apenas foi completamente Deus, como se nunca tivesse sido homem, mas também foi um homem completo, como se nunca tivesse sido Deus. Deixar vocês dar uma mastigadinha nisso, uma remoída. Ele foi um Deus completo, como se nunca tivesse sido um homem. Mas um homem completo, como se nunca tivesse sido Deus.
ele poderia estalar o dedo e caminhar de um lugar para o outro sem precisar sujar os pés. Mas enquanto ele estava aqui, enquanto este verbo se fez carne, ele era realmente carne. Ele caminhava, ele sentia canseira, ele sentia tristeza, sentia alegria, ele chorava, ele fazia tudo que um ser humano normal faz. Mesmo sendo o Deus Todo-Poderoso, o Verbo encarnado de Deus. E isto é tão maravilhoso, nós podemos observar que no período do Antigo Testamento, o homem foi feito à imagem do Criador. Gênesis 1, 26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora, no período do Novo Testamento, começa com Deus a imagem do homem. São João 1, 14, que nós lemos aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Era Deus tomando a forma da sua criatura. Estão compreendendo até aqui? Acho que mais mastigadinho do que isso, impossível, né? Dá para entender muito bem. Então, veja, quando o verbo se fez carne, houve uma sincronia, uma harmonia de todo o universo, de todo o exército celestial de Deus. Parece que havia uma expectativa no céu para que este grande momento da entrada de Deus como homem acontecesse. Havia uma expectativa deste momento glorioso, aonde Deus se tornaria homem, aonde Deus se tornaria carne. E você vai ver então que neste período, até ali, enquanto Zacarias era o sacerdote, um pouco antes de João Batista nascer, o céu tinha se calado, não tinha manifestação sobrenatural. Mas você vai ver que como o céu estava em expectativa, quando estava chegando a proximidade deste grande evento, você vai ver que a Bíblia começa narrando que anjos começam a caminhar pela terra. Anjos começam a aparecer então para Zacarias, anunciando o nascimento de João Batista. O anjo Gabriel então teve bastante trabalho. Aparece para João Batista, depois aparece para Maria, e dá aquela mensagem gloriosa do Altíssimo para Maria, e Maria recebe aquilo e crê naquilo. Ela só disse, como se fará isto, visto que não conheço varão? Gabriel, com paciência, explica para ela e diz, o Altíssimo fará sombra sobre ti, o que vai nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Ainda estão me acompanhando? Amém? Então, algo espetacular estava prestes a acontecer. E o trabalhar de Deus para este grande evento, isso teria que, quando estava prestes a acontecer, Deus então começa a trabalhar, mover os pauzinhos, como dizem, e ele então lança a ação de César Augusto, aquele imperador romano, dizendo, baixa um decreto que eu quero trazer a Maria para cá e o José para cá, porque eu preciso que o meu filho nasça em Belém, para cumprir as escrituras. E Deus começa a trabalhar então, e é lançado o decreto, e todos tinham que ir até a cidade de sua origem para se alistar. E José foi com Maria, não foi uma jornada fácil. Olhando a história, a distância era em torno de 160 quilômetros para uma mulher grávida, para um homem que já não era tão jovem. Veja,
E não era de avião, não era de carro, não era de Fusca, nada, nem de carroça, era ali no lombo de jumento. Então não era fácil. Quando eles lançavam um decreto, tinha que cumprir aquele decreto. E eles não gostavam de deixar nada para trás, de ficar devendo nada para ninguém, então eles iam para lá. Iam lá, e José foi com Maria. Veja, que coisa é impressionante isto. Então eles tinham que ir a Belém se alistar, e estando ali, cumpriram-se os dias de Maria dar à luz. Então o cenário já estava pronto. E quando aconteceu, um exército de anjos aparece e canta. Eu não vou passar por pormenores, porque nós sabemos que Maria e José não acharam lugar na estalagem e tal, e tiveram que colocar, quando nasceu o menino, numa manjedoura, e assim por diante. E o menino foi envolto em panos, tá certo? Então, quando acontece isto, em Lucas, no capítulo 2, do versículo 8 ao 15. Ora, naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. Vocês estão percebendo como havia uma sincronia entre o céu e a terra? E o irmão Brana vem e diz assim: quando Deus estava fazendo a sua primeira criação, nesta mensagem aqui, porque ser pastores, no 93, a primeira vez que anjos cantaram numa celebração foi no céu. Jó, capítulo 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva junto alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus, jubilavam. Lá, na primeira criação. Estávamos aonde? Na mente do Eterno. Quando Deus chama Jó, no capítulo 38, cinge os lombos como o homem que eu quero falar contigo. E Deus desce num torvelinho e começa a perguntar: onde é que tu estava, Jó? Quando eu fundava a terra? Onde é que tu estava, Jó, quando eu criava isso, quando eu criava aquilo? Onde é que tu estava, Jó? Quando as estrelas... Aí tocou em nós. Aleluia! Então eu já jubilava lá na eternidade. Por isso que quando o Espírito Santo vem aqui na terra, eu aproveito para jubilar também. Para glorificar o nome do meu Senhor. Desse verbo que se fez carne. Amém? Quando as estrelas davam junto, alegremente cantavam, os filhos de Deus jubilavam. Quando Deus pela primeira vez planejou fazer sua primeira criação, a terra. Jó era um grande sábio, homem, e ele tinha toda classe de sabedoria. Veja, então a primeira vez que anjos cantaram numa celebração foi no céu. Porém, a primeira vez que eles cantaram na terra foi a pastores humildes no nascimento de Deus. Emanuel na terra não era qualquer coisa.
Era o Verbo se fazendo carne. Aleluia! Quando a gente lê São João 1, versículo 14 ali, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, não foi qualquer coisa. Houve uma cantoria na terra de anjos. Agora ele passou por cima, os anjos não foram na catedral, não foram lá nas sinagogas, não foram ditos, não foram naqueles que estavam treinados para ouvir a mensagem pela religiosidade. Passou por cima de tudo aquilo. E aquilo fervendo, e eles lá nas sinagogas lendo os pergaminhos, o Messias vai vir aqui. Não, eu acho que ele não vem assim não, eu acho que ele vem assim. E um discutia assim, não, eu acho que o Messias, não, ele não vai aparecer por agora, talvez ele apareça mais tarde. Eu acho que ele até já veio, já morreu, já foi. Os eruditos, os sabidos. Glória a Deus. Mas passou por cima de tudo isso e foi aonde? Foi lá onde estavam os pastores, cuidando dos seus rebanhos, e os anjos cantaram, e os anjos disseram: ei, pastores, é o seguinte, hoje nasceu Salvador, aquele prometido, o Messias já está na terra, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. Sabe por que você sabe alguma coisa a respeito de Cristo? Não foi porque você ficou noite e dia ali, lendo, estudando e fazendo isso, fazendo aquilo. Eu quero saber de Deus, eu quero saber de Deus, eu quero saber de Deus. Não! Por misericórdia, por graça. Ele disse: eu vou mostrar um pouquinho da minha glória para este meu filho, para esta minha filha. Eu vou mostrar quem ela é, eu vou mostrar de onde é que ela veio, mostrar para onde ela está indo. Eu vou mostrar que eu vou trazer para juntinho de mim. E você foi entendendo estas coisas, porque o Senhor te fez saber. Aleluia! Então eu sou mais do que vocês tudo? Não, eu sou um ninguém que ele se apresentou para mim e disse: eu vou te mostrar a minha glória, meu filho. Senão, eu estava aí sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estava comendo hóstia, estava fazendo qualquer coisa por aí. Nada contra. Você deve viver na sua luz, como você sabe, como você conhece. Mas o meu Jesus me mostrou algo muito mais glorioso. Tem uma vida muito mais gloriosa do que simplesmente uma religião. Amém? Para um de Natal, uma mensagem dessa é muito gloriosa. Eu lembro que o irmão Branham pregou várias mensagens. Por que a pequena Belém? Porque tiveram que ser pastores, o embrulhado de Deus e assim por diante. Falando a respeito destas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Veja. Agora eu imagino a alegria dos anjos ao ver que agora aquele homem que havia sido feito à imagem do seu Criador, agora seria visitado literalmente pelo Criador. Os anjos acompanharam o processo. Somos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Para um trinitário ali estava Deus, Jesus e o Espírito Santo. Para nós,
ele estava acompanhado dos seus anjos. Estavam lá no princípio. Imagina a alegria desses anjos agora ao ver o Criador se tornando como sua criatura. A imagem da sua criatura. O Verbo se tornando carne. Que coisa! Isso é maravilhoso. E ainda mais, né? Anjos perceberam que o Criador se tornara a imagem de sua criatura, para sentir as mesmas aflições e dores, sofrer e morrer por eles, e com isso poder trazê-los novamente à imagem perfeita do Criador. Deus não engoliu aquilo de expulsar Adão do paraíso. Satanás, eu te pego. Tu enganou, né? Serpente, o teu destino será o lago de fogo. Vou criar um lago de fogo para você, diabo, e os teus anjos. Que coisa. Note, os mais altos céus se apressaram a dar honra a estes humildes e não educados da terra. O mais alto do céu descendo para fazer-se conhecer a si mesmo aos mais baixos da terra. Falando dos pastores, passando por alto entre todos para dar-se a conhecer ele mesmo aos humildes, a maior mensagem de todos os tempos. Haviam muitos grandes mensageiros. Pensaríamos no dia de Noé e os profetas, os grandes sacerdotes e demais que haviam sido nos dias passados, grandes homens educados, reis, potentados, monarcas. Porém, aqui vem a maior de todas as mensagens. Que foi a mensagem? O Messias está aqui agora. Vê? E para dar isto a conhecer, ele passou por alto de todos os adestrados para dá-lo a conhecer a pastores humildes. Então, este período que o Verbo se tornou carne, onde Deus se deu a conhecer a humanidade, dando a forma de homem e mostrando a sua grandeza. O profeta diz que o que eu vejo, que Deus é grande, é que ele pôde deixar a sua glória e a sua grandeza, porque ele é infinito, e habitar no homem, se tornar um de nós e habitar em nós. O profeta disse, nisso eu vejo a grandeza de Deus, porque quando o homem é grande, ele não consegue se diminuir. O nosso Deus, sendo infinito, conseguiu descer e se tornar um de nós, sendo o mais glorioso de todos, sendo o criador e sustentador de todo o universo, aquele que dá ordem às estrelas e elas, por causa do seu poder, elas não falham, elas não faltam. Quando ele chama o seu exército, todos se apresentam perante ele. Agora, um grande Deus desse criou o homem à sua imagem, mas agora ele desce para reconciliar esta imagem com ele de novo e se torna um deles. No período do Antigo Testamento, ovelhas haviam morrido por seus pastores. Mas agora, o pastor morrerá por suas ovelhas. Estão me acompanhando ainda? São João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Veja a grandiosidade deste pacto do Novo Testamento. No Antigo Testamento, na saída do Egito, nós sabemos
que uma família tinha que matar o cordeiro e passar o sangue no umbral da porta, para que quando o anjo da morte passasse sobre o Egito, aquela casa tivesse protegida. Ou seja, aquelas ovelhas, aqueles cordeirinhos, morriam por aquela família, morriam no lugar daquele primogênito, que seria morto pelo anjo da morte, caso o sangue não tivesse no umbral da porta. Mas agora, o pastor, o bom pastor, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida, ninguém tomou a vida dele. O Pilatos pensou que tinha tomado a vida dele. Eles pensaram que tinha preso ele. Não, ele se doou. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, é tão interessante, porque, como disse, para sentir as dores, a compaixão nele era algo tão tremendo. Jesus, ele tinha muita sensibilidade. Quando ele encontrava a multidão, ele sentia pena, ele sentia compaixão da multidão e ele dizia: tenho compaixão da multidão, porque são como ovelhas errantes, ovelhas que não têm pastor. Ele se compadecia então em ver aqueles pobres doentes, cegos, aleijados, mudos. Pecadores, pessoas que não valiam uma rolha para a sociedade. Mulher pega em adultério, São João 8, se não me falha a memória. Mas ali, pela sociedade, aquela mulher estava morta e apedrejada. Mas pelo pastor que deu a vida pelas ovelhas, ele concede o indulto, concede o perdão. Pergunta quando ela é deixada sozinha ali no meio. Primeiro ela é trazida aos pés dele, aquela mulher adúltera, pecadora, e quando os acusadores com pedras nas mãos tentam matar ela, mestre, na lei, Moisés diz que as trais sejam apedrejadas, e tu o que dizes? Ele continuou escrevendo ali, mas como insistiram, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que acontece? Começaram a largar as suas pedras. E ó, começando pelos mais velhos, que tinham os pecados mais cabeludos, largaram as pedras e foram indo. Se fosse contar os pecados deles, era bem pior do que o daquela prostituta, daquela mulher que foi pega em adultério. E Jesus podia contar. Irmão Brana disse que ele estava escrevendo, eram os pecados deles aqui, caso eles insistissem, vem cá, eu quero te mostrar, isso aqui é teu, ó. Porque ele conhece tudo, ele sabia cada pensamento que passava na mente das pessoas. Quantas vezes ele disse: hipócritas, por que vocês estão pensando assim? Mas então o que acontece? Foi cantado aqui sobre a filha de Jairo, já tinha morrido. Mas então ele vem ali e veja a dor no coração de Jairo, e o que ele faz? Deixa Jairo com aquela dor? Não. Ele ressuscita a filha de Jairo. Mas foi só isso? Não. Ele estava entrando na cidade de Naim, a multidão com ele. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E aquela multidão alegre e feliz, puxa, aquele milagre foi extraordinário. E eles ali: ô Jesus, como é que o Senhor fez isso? Que coisa mais gloriosa. E lá vem vindo uma multidão também, mas vem uma multidão triste. Vem uma multidão chorando, porque na frente daquela multidão vem uma mulher, uma mãe, carregando o seu filho morto. E eles trazendo ali aquele jovem morto. Era o filho daquela viúva que há pouco tempo tinha perdido o seu marido,
que morava na cidade de Naim. Então eles vêm vindo, e aquela multidão, a morte traz tristeza. E ali vem vindo uma multidão com tristeza de morte. Mas aqui vem vindo uma multidão com vida, com alegria, com gozo. E há um encontro daquelas duas multidões. E o que acontece? Ninguém sabia o que dizer. Aquele gozo, aquela alegria, aquele negócio, louvado seja Deus e tal, aquilo, quando eles viram aquelas pessoas chorando, ficaram assim. Mas o Verbo encarnado, dono da vida, aquele que tem o domínio sobre a morte, ninguém conseguia falar uma palavra, mas ele toca no esquife e para aquele cortejo fúnebre. E ele olha para aquela mulher e diz: não chores. Alguém poderia pensar assim: que brincadeira é essa? Dizer para uma mãe que está levando um filho que acabou de morrer, levando para ser enterrado, e não chorar. Quem poderia dizer, ousar dizer uma coisa? Mas o dono da vida deu uma olhada em Satanás, no anjo da morte, fitou os olhos no anjo da morte, e então ele diz para aquele menino: jovem, a ti te digo, levanta. O confronto entre a vida e a morte. Mais uma vez, Jesus chama a morte para a batalha. Mas a morte não podia resistir mais à vida. Ele poderia simplesmente mandar o jovem se levantar e o jovem continuar ali deitado. Mas sabe o que aconteceu? Quando Jesus desafia a morte e diz: jovem, a ti eu digo, levanta. A Bíblia diz que o menino se assentou e ele pegou aquele menino vivo para a sua mãe. Sabe o que aconteceu? Aquela multidão que vinha chorando, que vinha triste, lamentando por causa da morte. Agora, quando a multidão da vida vem, quando o dono da vida chega, desafia a morte e manda a morte embora, toda aquela multidão ficou num coro só, cantando, louvando a Deus e dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Visitou o seu povo. Deus sentiu as misérias do seu povo. Ele se tornou um de nós para sentir as nossas misérias, para sentir as nossas dores. Aleluia! Aleluia! grande profeta se levantou entre nós.
ali estava, não um grande profeta, não uma visita, simplesmente uma visita de Deus nos profetas, mas o próprio Deus encarnado, o próprio Deus sentindo as nossas necessidades, sentindo as nossas dores. Tem algo pior do que uma morte, tem algo pior do que uma pessoa está enferma, definhando, tem algo pior do que uma pessoa está sentindo dor, tristeza, traição, angústia, depressão. Mas ele se encarnou, o Verbo se fez carne, para sentir aquilo que sentimos, para ser tocado pelos nossos sentimentos. Quando você chora, mãe, orando pelo teu filho, desesperada, ele está sentindo a tua dor, ele está indo no íntimo do teu coração, ele sabe o que você é, pai. Ele sabe o que você sente, você que está enfermo. Porque ele veio para sentir as nossas dores. Mais que um profeta. O próprio Deus, Colossenses 2, versículo 9. 2 Coríntios 5, versículo 19. 2 Coríntios 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando, estávamos perdidos, sem chance, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora Colossenses 2,9, ali não era apenas um profeta, não, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aquele Deus poderoso se encarnou. Parou ali. Parou ali. Não parou ali. Ele foi para a sepultura. Mataram ele. Mas ao terceiro dia, ele deu o golpe fatal em Satanás. E ele ressuscita, sai da sepultura. Mas antes disso, ele diz para os seus discípulos uma coisa tão interessante, São João 14, versículo 18. Isso é lindo demais. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele vai prometendo, e vai dizendo, que ele nunca ia nos abandonar. Veja, em Mateus 28, versículo 20, a parte B. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mais do que isso, para provar que ele não nos deixaria órfãos, ele prometeu entrar na nossa reunião. Ele prometeu estar aqui. Crê você nisso? Porque onde estiverem dois ou três, reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Estão me acompanhando? Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.
É Mateus 18, 20, se não me falha a memória. Eu quero que vocês me digam, vocês estão enxergando aqui? Passado, presente ou futuro? Muitas pessoas estão louvando a Deus pelo que Ele fez no passado. O profeta disse que esse é o grande erro da humanidade. Estão louvando a Deus pelo que Ele fez no passado e também estão louvando a Deus pelo que Ele fará. Mas estão esquecendo de louvar a Deus pelo que Ele está fazendo agora, hoje. Vou deixar vocês dar uma oxigenada no cérebro, para pegar bem isso, para isso penetrar lá na quinta costela, debaixo da quinta costela. Onde estiver 2 ou 3, tem alguém aqui que está reunido em nome de Jesus nesta noite? Agora põe Marcos 6, 56. Coisa boa, né? E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, ou no tabernáculo do Deus vivo de Araranguá, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos. E todos que lhe tocavam, saravam. Mombrana diz na mensagem A Lei Tendo uma Sombra, tudo que era Deus se derramou em Cristo. E tudo que Cristo é, Ele se derramou na igreja, em mim e em você. Amém? Agora, exercite a tua fé nesse momento. Feche teus olhos. Vocês se coloquem de pé. Aquilo que é impossível. Impossível. Não. O que é possível você fazer, você faz. Mas o que é impossível, você disse que leu que Jesus está aqui, que você está reunido aqui no nome de Jesus. Eu mostrei pelas Escrituras que em qualquer lugar onde Jesus entrava, todos que tocavam nele, saravam. A Bíblia diz também, o próprio Jesus comissionando os seus discípulos disse, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você vai colocar a mão sobre o teu irmão aí. Você que foi feito à imagem do teu Criador. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele nunca nos deixou órfãos. Não vos deixarei órfãos. Voltarei a vós. Eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á. Pode pôr a mão ali na irmã Palmira, irmã Neide. Irmã Palmira pode se juntar ali com a irmã Neide. Não deixe de receber o toque de ninguém aí. Se você está sozinho no lugar aí, se aproxima de alguém e coloca a mão sobre este alguém. Você está orando? Senhor Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, sabemos que a Tua presença é notória aqui, Senhor. Estamos confiando na Tua palavra e na Tua promessa. Agora estamos colocando a mão, Senhor, sobre os nossos irmãos, colocando a mão um sobre o outro. Senhor, neste dia tão especial, que o Senhor tem nos trazido uma mensagem tão gloriosa, agora eu peço que o Senhor venha coroar esta mensagem, com os sinais, os prodígios, as maravilhas, o milagre, Senhor. Esta vida que está precisando de um milagre, Senhor, que está com problema de saúde, seja de que origem for, seja na coluna, nos rins, no baço, seja onde for, Senhor, que esta enfermidade estiver alojada, nós repreendemos agora toda obra satânica, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, aquele que levou as nossas dores, que tomou as nossas dores, que perdoou os nossos pecados, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Estamos vivendo neste tempo, mas confiando na Tua presença santa e gloriosa, Senhor. Aquela vida que precisa ser restaurada nesta noite, ao toque da mão do Teu Filho, Senhor, nesta corrente gloriosa que estamos fazendo aqui. Essa pessoa seja renovada, ela seja ajudada, ela seja liberta, seja curada. Saia daqui nesta noite, Senhor Jesus Cristo, essa pessoa completamente transformada, completamente renovada, tendo as forças renovadas, Senhor, os sentidos renovados, a fé acrescentada, Pai. Problema de coluna, sai em nome de Jesus Cristo. Dor de cabeça, dor nas pernas, nas juntas, sai em nome de Jesus. Câncer maligno, te repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Problemas femininos, sai em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esconjuramos toda doença, todo demônio, todo espírito maligno, sai em nome de Jesus. Satanás, o profeta, disse que o teu exército, ó diabo, vem para colocar enfermidade, mas o exército do Deus vivo está apto para retirar as enfermidades. Portanto, unhamos a nossa espada e avançamos contra ti, Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sai doença, cai por terra. Portas trancadas sejam abertas para os filhos de Deus passar. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Louvado seja o teu nome, Pai. Abençoa, Senhor, e ouve a oração dos teus filhos nesta hora. No precioso e santo nome de Jesus Cristo. Confirma a tua bênção, Senhor. No precioso e santo nome de Jesus. Aleluia. Você crê na oração que você fez? E na oração que você recebeu, você crê? Então não tem lugar para o diabo. Estamos sarados, estamos libertos, estamos livres. No nome santo de Jesus Cristo. Amém? Que presença gloriosa, Santo Deus. Obrigado pela oração, irmão Vicente. O Vicente colocou as mãos sobre mim. E essa corrente, ela vai e vem. Ela vai e vem, vai e vem. Oração em favor de Paulo e Bete, libertação. Oração por Ivonete. Oração pela família da irmã Jacilane, por libertação. Oração pela irmã Amanda, com óleo. Irmã Jacilane pede oração em favor de sua família, que já foi, né? Por libertação. Nós vamos orar por estas vidas. A irmã Amanda está por aí? E também oração pelo irmão Jairo, sobre a aposentadoria. Nós vamos ungir a pequena Amanda com óleo. Senhor Deus,
Pai Celestial, aqui estão esses pedidos de oração, pedidos por libertação, Senhor, cura. Estende a tua mão poderosa. Nós sabemos que tu és o grande libertador, o grande curador. Então, Senhor Deus, levantamos a ti estes pedidos, confiando que o Senhor atenderá a nossa oração, a nossa intercessão, e que essas vidas sejam libertas e sejam curadas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Eu já coloquei até no grupo, mas sempre é bom a gente reforçar. Na quarta-feira, nós vamos fazer um mutirão aqui para limpar a igreja, para lavar ela por fora. Por certo, muitas pessoas observaram, todos nós, quem enxerga vê, né? Qualquer um que olha para a parede da igreja está vendo que ela precisa de uma limpeza geral. Então, eu convido os irmãos para nós estarmos aqui na quarta-feira. Principalmente aqueles que passaram, deram uma olhadinha, mas a igreja está suja, né? Aqueles que deram aquela criticadinha, agora é a tua chance de se redimir. Quarta-feira é a tua oportunidade de fazer essa tua crítica valer. Está aberto aqui o espaço, então na quarta-feira, espero vocês aqui. Não só aqueles que criticaram, aqueles que sempre vêm e outros que já se prontificaram a vir. Mas você que criticou, vem bater o teu ponto aqui na quarta-feira, tá? Tá bom? E para o companheirismo ali no final do ano, né? E a vigília também, a nossa vigília aqui vai acontecer no sábado, às 20 horas. Então começa às 8 horas da noite. No domingo não teremos culto. Vamos ter o companheirismo ali no sítio. Os irmãos que deram o nome, né? E já efetuaram o pagamento e tal. Vão regozijar ali. É um bom lugar, né? Então vocês fiquem atentos, né? Então, vigília no sábado. Próximo sábado, não é? Dia 30? Amém? Falta tão pouco tempo, né? Se Jesus voltar nesse período, vai ser a grande vigília e regozijo lá na glória, né? Aí será uma eternidade, né? Não será apenas 2, 3 horas, 4 horas, mas será uma eternidade glorificando o nome dele. Vamos agradecer a Deus? A vigília vai ser aqui. A vigília vai ser aqui na igreja. Então, todos estão convidados. A ideia é boa. Saco vazio não para em pé. Então, se tiver alguma irmã voluntária aí para fazer o almoço aqui na quarta-feira, não sei se a irmã Neide pode vir, irmã Neide. Pode. Se a irmã não puder vir, a irmã Terezinha, sei lá. Umas irmãs aí para ajudar. E aí é bom vir as irmãs também, não só os irmãos, que daí nós já vamos aproveitar e limpar as cadeiras. Limpar o que tiver de limpar aí, nós vamos fazer uma grande faxina geral aí. Tá bom? Porque não se esqueçam que o material